cidadã honorária de Brasília, a professora Josefina Reis de Moraes, e o outro também projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Adalberto Monteiro, e ainda também o outro que concede título de cidadão honorário de Brasília, a senhora Zeneide de Souza Pantoja, outro ainda que concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Nilton de Castro, outro que concede título de cidadão honorário de Brasília, doutor Miguel Setembrino Emery de Carvalho, e também outro que concede título de cidadão honorário de Brasília, a senhora Armides Corrêa de Brito, projeto de lei do deputado Benício Tavares, que dispõe sobre a adoção de medidas de apoio ao servidor portador de deficiência física no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Benício Tavares, que dispõe sobre a gratuidade dos meios de transporte que se especifica para pessoas de faixa etária de 60 anos, no âmbito do Distrito Federal. Indicação do deputado Chico Vigilante, uma indicação, duas indicações do deputado Chico Vigilante. Indicação da deputada Helena Pedrosa, que surge. E aqui, senhor presidente, tem 162 indicações de autoria do deputado Leonardo Prudente, fazendo dada como. São 162. Então, quero que os anais da Casa estejam registrados, todos de autoria do deputado Leonardo Prudente. Depois, então, temos também uma indicação do deputado Leonardo Prudente, uma, duas, três... são 162 no total. As indicações... são todas as indicações. 162, deputado. Era esse expediente que havia sobre a mesa, deputado. Iniciando o comunicado de líderes, convido a fazer uso da palavra o primeiro líder inscrito, o deputado Leonardo Prudente. Abre mão. Deputado Augusto Carvalho. Solicito ao nobre primeiro secretário faça chamada dos parlamentares. Deputado Agrício Braga. Deputado Agrício Braga. Deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Anilcé Machado. Deputado Alete Sampaio. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Deputado Brunelli presente. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Helena Pedrosa. Deputada Era Cocai. Deputada Euridio Brito. Presente. Deputado Expedito Bandeira. Presente. Deputada Evelise Long, presente. Deputado João de Deus. Deputado Zé Dimar. Deputada Maria da Guia. Deputado Leonardo Prudente, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelos, presente. Deputado Aguinaldo Jesus, presente. Chamada só dos ausentes. Deputado Agrício Braga. Deputado Anilcé Machado. Deputado Alete Sampaio. Deputado Augusto Carvalho. Presente. Nazica, daqui a pouquinho eu te ligo. Estou nos chamando as chamadas parlamentares. Deputado Anilcé Machado. Deputado Alete Sampaio. Deputado Benício Tavares. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite, presente. Deputada Helena Pedrosa.
deputada Hélia Cocai, deputado João de Deus, deputado Zé Edmar, deputado Odilon Aires, deputado Paulo Tadeu, deputado Piniel Pacheco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 presentes. A presença registrada de 11 parlamentares. No comunicado de líderes, falando pela liderança do PFL, o deputado Júnior Brunelli. 5 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, eu venho hoje à tribuna dessa nossa casa, Casa do Povo, alertando aos responsáveis pela segurança pública da nossa cidade sobre o que está acontecendo em Taguatinga, especialmente no setor sul daquele conglomerado urbano. São cada vez mais frequentes os assaltos, roubos nas residências, em especial nas QSFs, QSS e QSDs. Em contato com as lideranças comunitárias daquelas quadras em Taguatinga Sul, fui alertado e informado sobre o número crescente de roubos e assaltos. Apesar da situação crítica, infelizmente, medidas concretas de repreensão ainda não foram adotadas até o momento pelas autoridades responsáveis. Aliás, não se trata de um problema localizado específico da população em Taguatinga Sul. Mesmo na área central da cidade, nas QNAs, esse tipo de violência contra o cidadão tem crescido absurdamente, de maneira dramática e assustadora. Todos nós sabemos o grande esforço do governador Roriz e do administrador de Taguatinga, Zé Humberto, no sentido de proteger o cidadão, dando-lhe as condições mínimas sobre a segurança e a tranquilidade. Mas, infelizmente, as mazelas da sociedade moderna, como a falta de emprego e salários dignos, afetando especialmente jovens, desafiam a capacidade dos nossos administradores enfrentarem e conterem este problema. No caso em Taguatinga Sul, nas quadras QSFs, existe um agravante que é a existência de um prédio semi-abandonado, que antes funcionava como um albergue de pessoas carentes. Quero chamar a atenção dos meus pares sobre a questão do albergue em Taguatinga Sul. Hoje esse albergue se transformou na prática num refúgio de bandidos, delinquentes viciados em drogas. Tal realidade assusta porque é só verificar estatísticas crescentes, muito também um dos crimes mais abjetos de nossa sociedade, o de estupro. Sendo assim, diante dessa dura realidade, peço daqui da tribuna ao governador Roriz, ao secretário de Segurança Pública, a adoção com urgência de medidas capazes de amenizar a violência urbana em Taguatinga Sul. É preciso garantir aos moradores dessa importante cidade o direito constitucional e legal para viver em segurança e com o mínimo de tranquilidade. A violência urbana não é um fenômeno exclusivo do Distrito Federal. Pelo contrário, as estatísticas oficiais indicam que Brasília, em comparação com as demais grandes metrópoles brasileiras, ainda não foi tomada de assalto por bandidos ou traficantes de drogas. A situação, infelizmente, ainda está sobre os cuidados. A realidade enfrentada pelos moradores de Taguatinga Sul, contudo, está a exigir nossas autoridades responsáveis esta atenção em especial. A escalada da violência agride especialmente os mais humildes, desprotegidos, os idosos e as mulheres. Confio e dou público aqui meu voto de confiança aos responsáveis da segurança pública para melhorar a situação em Taguatinga Sul. Deputado Fábio Barcelos, Vossa Excelência, que é oriundo da segurança pública, e seus votos, com certeza, assim o vieram daquele segmento. Nós sabemos como hoje nós estamos enfrentando esse problema grave no Distrito Federal. E dado contido tantas indicações, tantos ofícios, tantas coisas que nós mandamos até agora, e nenhum sentido tomado de efetiva adoção de medidas foram tomadas, nós temos que usar os instrumentos legais que nos foram dados para trazer a memória e trazer também essa expectativa à população. Quero lembrar aos nobres pares
deputado Chico Vigilante, morador de Ceilândia, nós estamos com um problema enorme ali no pôr do sol, no sol nascente. Depois da retirada do Coronel Gouveia naquele lugar, parece que a segurança pública de Ceilândia acabou. Acabou naquele lugar. E nós queremos também chamar a atenção para aqueles condomínios que muitas estatísticas não são colocadas na delegacia por medo de repressão dos grileiros e traficantes. Mas nós queremos usar essa tribuna pedindo que nossa casa possa efetivamente mandar esforços. Não estou vendo a líder de governo aqui, nem o secretário parlamentar, mas quero que isso chegue aos ouvidos deles para que as medidas sejam tomadas urgentemente, porque é um direito constitucional legal para que essas pessoas possam usufruir dos impostos que pagam. Senhor presidente, muito obrigado, nobres pares, obrigado. Vamos trabalhar aí para as pessoas não saírem de casa ou voltarem para casa, né, tendo uma perspectiva que estarão vivas. Próximo líder inscrito, deputado Augusto Carvalho. A palavra, deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria hoje, senhor presidente, de fazer referência às declarações do secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Odilo Scherer. Depois que nós vimos o presidente Lula desqualificar as críticas e as denúncias que se fazem contra o seu governo e que, por incrível que pareça, conseguiram levar ao chão o seu primeiro-ministro, Zé Dirceu, e alguns expoentes da República do Partido dos Trabalhadores. Agora, certamente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deve ter também entrado no partido da conspiração das elites brasileiras. E olha, senhor presidente, toda vez que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil se refere à conjuntura brasileira, ao longo das últimas décadas, essa opinião sempre foi levada em consideração. E agora, não é porque estamos já praticamente deflagrado o processo sucessório que vai se querer pespegar naquela instituição o rótulo de oposicionista ou o rótulo de oportunista ou de conspiratória. No lançamento da campanha da fraternidade desse ano, senhor presidente, que tem como lema a inclusão das pessoas portadores de deficiência, afirmou aquele ilustre bispo, Dom Scherer, respeitado nas suas análises, não apenas no governo Lula. Há muito tempo, Dom Scherer vem fazendo ecoar a sua voz crítica em relação às mazelas, às iniquidades que nós temos ainda como marca no terceiro milênio da nossa sociedade. Acusa o quê? O bispo Dom Scherer? Exatamente, senhor presidente, aquilo que vimos falando dessa tribuna, o que o meu partido vem falando, o PPS, a nível nacional, que esteve agora às escâncaras na mídia brasileira, revelando os ganhos, a orgia em que se converteu a lucratividade do sistema financeiro brasileiro, senhor presidente. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, se comparado à média dos anos do senhor Fernando Henrique Cardoso, também que nós criticávamos, deputado João de Deus, criticávamos a política monetária, a política financeira, a política de asfixiar o setor produtivo e os assalariados,
que pagam seus impostos na fonte, no seu salário, que agora já passa a atormentar o leão, já é o tormento das noites dos assalariados desse país. Mas, nos últimos 3 anos, e principalmente nesse último resultado do Bradesco, do Itaú, e por que não dizer das estatais, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, até o BNDES tem um lucro recorde. O Banco Central certamente ainda não divulgou o seu, até o Banco Central, só nesse país, é capaz de produzir lucros onzenários, proibitivos, que sacrificam a nossa população. E por isso, Dom Scherer colocou o dedo na ferida. As políticas compensatórias que estão hoje em vigor em nosso país, Bolsa Família, enfim, a distribuição de cestas, não agora os poucos milhões que Fernando Henrique fazia, mas milhões, é bom que atenuam a fome dos mais necessitados, mas não produz dignidade, não produz emprego e renda, torna o cidadão, na visão do grande Luiz Gonzaga, grande patriota Luiz Gonzaga, aquele cidadão que pede esmola, senhor presidente, ou que ganha esmola, torna-o absolutamente refém dos coronéis e fica à mercê daqueles senhores que hoje podem ser de um partido, de uma cor, como ontem o foram de outras elites e de outros partidos. Por isso, senhor presidente, eu acho que essa reflexão... Já concluo, senhor presidente. Essa reflexão a que chama o bispo Dom Odilo Scherer não pode ser levada simplesmente como mais uma estocada daqueles que apostam em retorno de situações anteriores. Não, senhor presidente. É a razão de uma instituição que tem presença fundada nos alicerces da sociedade brasileira e que deveria, essa reflexão, ser levada em absoluta análise por aqueles que formulam as políticas públicas ineficientes que até agora foram incapazes de produzir a dignidade que... Para o uso da palavra, no comunicado de líderes, deputado Peniel Pacheco. Na sua ausência, deputado Aguinaldo Jesus. Abrir mão, deputado Chico Vigilante fará o uso da palavra pela liderança do PT. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu acompanhei com atenção as declarações do secretário-geral da CNBB. Mas é bom que se diga que ele não disse nada além do que vem sendo dito pelo vice-presidente da República, José Alencar, sabe, deputado Chico Leite, que constantemente tem criticado os juros no Brasil. Ele não disse nada além do que muitos petistas, inclusive eu, tenho falado também a respeito dos juros. Agora é importante o reconhecimento que ele teve também, deputada Érica Cocai, dos avanços das políticas públicas desenvolvidas pelo governo Lula. Ele diz, poderia ter sido feito mais, mas já é um bom começo. Portanto, eu não vejo por que esse alarde todo das pessoas quererem agora rotular a CNBB como sendo o bastião da oposição no Brasil, ou de que a CNBB estaria tentando desestabilizar o governo Lula. Isso não existe. Acho que num país democrático, país onde a democracia se consolida, os bispos têm o direito da palavra também de dizer aquilo que acham. E o papel do governo cabe ao governo efetivamente governar. Agora eu desafio os críticos do governo Lula vir a essa tribuna ou qualquer outra tribuna que seja, deputado Chico Leite,
e apresentar mais realizações de um outro governo, senão o nosso. E aí em todos os campos. No campo do comércio exterior, no campo da recuperação do poder de compra dos trabalhadores, nos últimos 27 anos, é a primeira vez que o salário mínimo efetivamente recupera o seu poder de compra. No breque que foi dado nas privatizações que aconteciam nesse país, se fosse num outro governo, seguramente instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras já teriam sido privatizados. Tanto essas coisas todas é preciso que seja dito. E nós estamos prontos para fazer o embate do jogo democrático. Os que sempre criticaram o Partido dos Trabalhadores, sempre criticaram o governo Lula, não seriam agora, queriam aplaudir. Agora é só verificar nas pesquisas eleitorais o quanto que o povo brasileiro tem juízo. Aqueles que mais criticam, é só verificar qual é a aceitação deles segundo as pesquisas de opinião pública. Aquela que ataca pela esquerda com maior voracidade hoje o governo Lula, que é a senadora Heloísa Helena, que saiu do nosso partido, que foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores, que ela inclusive teve que fazer acordos com os usineiros em Alagoas para poder ganhar a eleição para senadora, e agora aparece como querendo ser o porta-voz absoluto das esquerdas nesse país. Qual é a aceitação dela nas pesquisas populares? 5%. O nosso querido professor Cristóvão Buarque, 1%. O senhor deputado Roberto Freire, do PPS, que tanto critica o governo Lula, e que inclusive botaram para fora o ministro da estatura do Ciro Gomes, aparece lá com 2%. Tanto essa é a demonstração do quanto que o povo brasileiro tem juízo. E o presidente Lula aparece exatamente agora, segundo as pesquisas, ganhando as eleições de todos os possíveis candidatos. E é isso que a oposição não se conforma. É isso que a oposição não aceita. E é o papel da oposição criticar mesmo. De determinados integrantes da oposição, que muitas vezes não olham para o Distrito Federal, que não falam a respeito das questões do Distrito Federal, mas que vêm aqui falar mal do governo Lula. Mas nós estamos absolutamente tranquilos para fazer esse debate. Mas eu quero, senhor presidente, pegar esse minuto que me resta para falar de um outro assunto. De providências que o governo precisa tomar, que é com relação ao cartel dos combustíveis generalizado no Brasil inteiro. O governo vai ter que ter coragem de enfrentar os usineiros, de enfrentar distribuidoras, mas acima de tudo os proprietários de postos de gasolina. Eu estou marcando uma audiência com o ministro das Minas e Energia, o Silas Randon, vou lá com a deputada Eurides Brito, conversar com aquele ministro, levar o resultado da CPI dos combustíveis, mais uma vez, e pedir ao ministro Silas Randon que interfira deputado Eurides Brito, na direção da Petrobras, e que determine que a Petrobras distribuidora, a BR distribuidora, tem a obrigação de licitar os postos da rede Cascão, que são da BR e que formam esse cartel miserável dos combustíveis aqui no Distrito Federal. Nós iremos acompanhados de 8 pequenos proprietários de postos aqui do Distrito Federal, que vão citar para aquela autoridade ministerial o quanto que esse cartel é nocivo e a necessidade da BR distribuidora passar de acobertadora do cartel, se posicionar realmente ao lado da população, usuária de transporte, usuária de carro, usuária de combustível nessa cidade. Então nós vamos conversar com o ministro, pedir ao ministro que determine a licitação imediata desses postos, deputado Adilson Aires, da rede Cascão, porque por aí vai ter competitividade e é o único caminho para baixar o preço. É só verificar que no centro de Taguatinga hoje, postos independentes, a gente encontra gasolina de R$ 2,45. Lá no centro de Taguatinga, de R$ 2,45, de postos autônomos, de postos que não se submetem ao cartel. Portanto, falta a BR distribuidora cumprir aquilo que foi uma determinação da nossa CPI, fazer a licitação imediata dessa rede que está disponibilizado para o gasol, para o Cascão,
para que pequenos proprietários, deputado Chico Leite, possam adquirir os postos e possa quebrar esse cartel miserável que tanto atormenta a população usuária do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda no comunicado de líderes, deputado João de Deus, que fará uso pela liderança do deputado John Aires. Deputado João de Deus, o senhor me fez cometer uma injustiça com o deputado Odilon Aires, mas o deputado Odilon Aires, líder do PMDB, fará uso da palavra. João, pronto. Depois eu dou um jeito. Senhor presidente, bem da verdade, eu teria cedido o horário de liderança do PMDB ao deputado João de Deus. Mas o que me motiva a estar aqui, senhor presidente, falando em nome do meu partido, como liderança deste partido nesta casa e como dirigente partidário, como delegado nacional à Convenção Nacional, é para deixar bem claro que o PMDB de Brasília não vai compactuar com nenhum golpe, com nenhuma forma diferente que não seja a bandeira do PMDB. Eleições diretas em todos os níveis, com candidato à presidência da República, e eu vejo aqui na Folha de São Paulo, 28/2/2006, governistas do PMDB agirão contra prévias. Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo. Não quero, desta tribuna, reproduzir este documento, até porque não é análise do PMDB de Brasília. Eu falo aqui em nome da maioria dos convencionais. Não vamos permitir, se me permita, deputado Eurides Brito, que tem 5 votos na convenção das prévias, deputada Evelise Long, deputado João de Deus, também vai votar nas prévias, deputado Benício Tavares e todos os deputados do PMDB. Eu tenho um trauma na minha vida, como político. Fui a Juiz de Fora, quando o prefeito de Juiz de Fora era o meu companheiro Paulo Delgado. E junto com ele convencei Itamar Franco para enfrentar o senhor Fernando Henrique Cardoso. Este convite honroso com o meu presidente do meu partido, de repente, deputado Eurides Brito, nós tivemos que votar pela não eleição, pela não aceitação do nosso senador, nosso ex-presidente da República, Itamar Franco, para não concorrer às eleições. E eu fui lá, a pedido de Brasília, acompanhei o governo, acompanhei os dirigentes do partido e nós fomos contra a eleição do Itamar Franco. Isto nunca mais repetirá no nosso partido. Quero dizer que o PMDB de Brasília vai, sim, acompanhar as prévias. Nós não temos interesse nenhum em ter nenhuma forma mágica de levar A, B ou C ao poder. Até eu entendo que essa disputa é o mensalão contra o apagão. É a bandeira da campanha. É a bandeira da privatização do Fernando Henrique, da política radical, neoliberal do PSDB e a política do PT, que eu não vou falar, que vocês conhecem, está no dia a dia. Então o PMDB não vai, com certeza, compartilhar. O meu voto é com o Rigoto. Se o Rigoto tutubiar, achar que tem que ser um candidato de fantocha, e PMDB de primeira hora não faz isso, PMDB de carteirinha não faz isso, PMDB, como é o Rigoto, não vai oferecer o seu nome, oferecer o estado do Rio Grande para barganhar, para ter a possibilidade de apoiar que seja Fernando Henrique ou que seja o senhor presidente Lula. O que eu entendo é que as prévias aqui em Brasília, nós vamos votar para que o PMDB possa ter candidato a governador, o PMDB possa ter candidato à presidência da República. Então, eu não entendo por que a Folha de São Paulo, de onde tirou, governistas do PMDB agirão contra prévias. E envolve aqui o nome do governador Joaquim Roriz. Eu não tenho autorização de falar pelo governador, mas eu tenho certeza que o governador não é tão governista assim. O governador nunca foi tão lulista assim. Eu não sei por quê
tem que buscar o nome dele para ir para a terceira via. Não existe mais terceira via nesse país, nem primeira via existe mais, as estradas já acabaram tudo. Em geral é recapeamento asfáltico. Terceira via não existe mais, já acabou. Antigamente tinha uma tal de terceira via, agora não tem nem primeira, nem segunda, nem terceira. E onde que nós estamos? No recapeamento. E nós não vamos fazer isso de uma hora para outra. Deputado Chico Vigilante, tenho um grande apreço pelo seu partido, pela luta do seu partido. Inclusive o seu presidente está mostrando aí que tem um bando de incompetentes por aí e está subindo nas pesquisas. E pode subir, não é com isso que nós vamos recuar e ser um PMDB de toma lá e da cá. O PMDB tem que ter o seu candidato, o PMDB tem que ter as suas prévias e repudio qualquer intervenção nas prévias do meu partido, até porque eu sou delegado, falo como autoridade, falo como pessoa que vou votar, falo com aquele que vou lá e digo, olha, eu quero uma candidata. Se quiser já ir para a terceira, quarta, quinta via, que vão sozinho. O PMDB de Brasília tem o seu caminho, tem a sua direção. Muito obrigado. Pelo comunicado de liderança do governo, deputada Helena Pedrosa, senhor presidente, senhor presidente, nós teremos alguma votação hoje ou não? Teremos, sim. Teremos. Que eu vou ter que sair agora, eu tenho uma reunião inadiável. Vossa Excelência... eu saio, se for necessário, volto para votar. Vossa Excelência, se possível, retorne, porque nós vamos ter votação importante da casa. Deputada Maria da Guia, ela pede apenas para fazer um comunicado que a vice-governadora convida para o evento do PSDB Mulher. Isso a deputada Maria da Guia queria fazer pessoalmente, mas impossibilidade de estar aqui no plenário, pediu que eu transmitisse. Então, a vice-governadora convida para o evento do PSDB Mulher, dia 4/3, sábado, às 9 horas, ao lado da administração do parque da cidade. Esse é um convite feito pela vice-governadora, que é a deputada Maria da Guia, líder do PSDB nessa casa, faria, e por impossibilidade dela estar aqui, ela pediu que eu lesse esse comunicado, esse convite. Minha vez de falar, eu abro mão. Deputado Expedito Bandeira pelo PRP. Abre mão. Peço à deputada Arete Sampaio que ocupe a tribuna antes mesmo da comunicado de parlamentares, porque ela pediu para fazer uma entrega aqui de documentação. Quando o senhor for presidente do CPI, eu vou atender o senhor ou o relator. Tá certo. Relator. O presidente ou o relator. Tá? Só um minutinho. Eu pergunto ao deputado João de Deus se ele tem alguma objeção que eu possa, em nome de todos os membros da CPI, entregar à mesa o relatório da CPI. Não, eu não tenho objeção, nem que Vossa Excelência seja vice. Perfeito. Eu quero, em nome dos membros integrantes da CPI da Saúde, da presidente, deputada Helena Pedrosa, em meu nome próprio como relatora, em nome do deputado João de Deus, do deputado Expedito Bandeira e do deputado Leonardo Prudente, conforme reza o regimento interno dessa casa, entregar oficialmente à mesa diretora dos trabalhos dessa Câmara, para publicação no Diário da Câmara Legislativa, o relatório final da CPI da Saúde. Estão aqui 414 páginas de um relatório, com 44 volumes do inquérito e mais 63 anexos, que nós faremos chegar a SACT para que seja arquivado nessa casa. E, evidentemente, caberá à mesa, conosco, entregar ao Ministério Público todo este material para que possam ser perseguidas as novas investigações e que o Ministério Público tome as medidas pertinentes a partir daquilo que foi analisado por essa CPI. Quero também, senhor presidente, em nome de todos os integrantes da CPI, agradecer a mesa diretora, a pessoa do presidente Fábio Barcelos, do vice-presidente Chico Floresta,
do primeiro secretário Zé Edmar, do segundo secretário Wilson Lima, do terceiro secretário Peniel Pacheco, pela agilidade, pela solicitude com que sempre atenderam as reivindicações nossas para que o nosso trabalho pudesse se dar da melhor maneira possível. A cessão dos espaços físicos para que nós pudéssemos reunir a equipe técnica da CPI, a cessão de trabalhadores, de servidores dessa casa. Quero agradecer aos procuradores da Câmara Legislativa por ter nos assistido de maneira bastante competente em todos os momentos que nós precisamos. Aos taquígrafos e taquígrafas, pelo tempo que nós usamos do trabalho deles aqui, no sentido de cobrir as nossas reuniões e as nossas oitivas. Agradecer a todos os servidores da casa que compartilharam conosco esse trabalho e agradecer a todos os órgãos públicos que cederam servidores para a composição da nossa equipe. A Caixa Econômica Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, todos eles foram essenciais, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, todos foram imprescindíveis para que esse resultado fosse perseguido. Nós lemos aqui na última segunda-feira o relatório, foi aprovado por unanimidade com apenas uma emenda e estamos agora formalmente fazendo chegar às mãos da mesa o resultado desse trabalho. No relatório impresso, também no disquete, no CD-ROM, para que possam ser arquivados aqui na casa e também entregues ao Ministério Público, junto com todo o material que, evidentemente, não fizemos chegar aqui pela quantidade de volumes que são. Então, estou fazendo chegar às mãos da mesa, na figura aqui do nosso segundo secretário, do primeiro secretário, desculpe, o relatório final da CPI. Recebo de vossas mãos, deputada Alessandra Sampaio, e peço à assessoria da mesa diretora para que tome os devidos encaminhamentos, para que possa prosseguir os trabalhos fruto dessa CPI, que eu agradeço Vossa Excelência, deputada Helena Pedrosa, os demais membros, deputado João de Deus, os demais membros, pelo trabalho solícito prestado a essa casa e que a CPI não acabou em pizza, como sempre há um jargão popular. Essa tem um relatório que pode dar continuidade aos trabalhos e tem nomes, endereços de aonde foram cometidos alguns deslizes. Fazendo uso do comunicado de parlamentares, deputado Odilon Aires, abre mão, deputada Helena Pedrosa, abre mão, deputada Everis Long, abre mão, deputado Augusto Carvalho, abre mão, deputado Agrício Braga, não está presente, deputado Chico Floresta, não está presente, deputado Eurides Brito, abre mão, deputado Paulo Tadeu, passa, deputado Daniel Pacheco, não está presente, deputado João de Deus, fará uso do comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputado João de Deus. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a imprensa aqui presente, quero saudar a todos, depois do carnaval, do pacotão, do mensalão e de outras cocitas más que vieram lá da Venezuela para a Vila Isabel. E também, e também os gaviões da Fiel que foram rebaixados. Então, minhas senhoras e meus senhores, eu às vezes fico pensando o que é que está acontecendo com o governo do PT. Porque, historicamente, Frei Beto sempre foi o ícone, né, na história do Partido dos Trabalhadores e tal, e hoje está contra o Lula e o PT. Esse ex-guerrilheiro Benjamin, que descobriu que Lula, Delúbio, Zé Disseu era o ovo da serpente, e ele
profetizou e não foi fatalidade. Está escrito. Inclusive envolvendo o dinheiro do Fundo do Amparo ao Trabalhador. Isso sem contar com a velha conhecida nossa, que aquela prostituta de trabalhador, que é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que alimentou durante todo esse período, olha, as grandes coisas ruins que vieram do governo do PT e do PT saíram da CUT. Veja só quem foi que apresentou Valdomiro Diniz ao povo do Distrito Federal. Quem foi? A CUT. Ele veio na CPI do Colo, para poder fazer os trabalhos bancários, o levantamento técnico dos depósitos e tal. Quer dizer, o indivíduo conhecia de todas as trapicoladas já, e imagino durante os 4 anos do governo do PT aqui, o que é que o seu Valdomiro não fez nessa casa. Inclusive, as más línguas falam que ele pagava até mensalão para deputado distrital. Eu não acredito. Como eu não acredito que os 100 mil reais buscado pelo ex-chefe de gabinete da deputada Érica Cocai tenha ido parar nas mãos dela. Mas as más línguas falam isso. E ele é réu confesso, meu caro Abílio Teixeira. Ele disse que foi de avião e voltou de ônibus. Para maior segurança do dinheiro, botou numa valisa velha, uma valisa humilde. E quem iria notar que um velho careca, barbudo, com uma valisa chechelenta qualquer, quase de vinil, tinha lá 100 mil reais vindo do Valério Duto? Olha, sinceramente é inteligente isso. Porque se fosse uma valise bonita, sofistificada, alguém poderia roubá-la só para ficar com a valise, não sabendo o conteúdo que estava ali dentro, deputado Odilon Aires. Mas eu fico pensando, às vezes, por que essas pessoas, esses intelectuais, os guerrilheiros, estão contra o PT? O que será que está errado dentro do Partido dos Trabalhadores? E agora, o presidente Lula inventa $2 para quem for viajar de avião para ajudar os países pobres. Meu Deus do céu, isso é o cúmulo do absurdo. É preciso ir lá em Teixeira de Freitas e ver os nossos irmãos nordestinos batendo na barriga e dizendo que quer comer. Não precisa ir lá em Teixeira de Freitas para ir aqui na BR-242, próximo a Ceabra, depois de Itaberaba, para aqueles famintos baianos, principalmente negros, dizendo, por favor, jogue um pacote de bolacha para mim. Pelo amor de Deus, qual foi o brasileiro que não já passou naquela rodovia e vê, não é? As pessoas famintas, esqueléticas, dizendo, por favor, eu quero comer. E aí, o Lula, como sempre, com mestre em pirotecnia, né? Que olha, nós temos que tirar o chapéu para o Lula. O Lula passou anos e anos sem trabalhar e é o líder dos trabalhadores. Isso não é mole. Presidente, dá mais 5 minutos. Então, senhor presidente, eu fico assim pensando o que será do nosso país quando vê o presidente dizer que roubar é humano. Então eu acho que nós todos temos que formar quadrilhas, assaltar os cofres públicos, o Banco do Brasil, o Banco Central, e depois está bem nas pesquisas. E aí vem um deputado do PT aqui, dizendo que a culpa de aumentar a gasolina é do Arrede Cascão. Eu não tenho nada com Cascão, não recebi dinheiro de campanha de Cascão, mas a culpa é do governo federal, que manda na Petrobras, que empregou lá o ex-senador que perdeu a eleição. A culpa é do governo que não tem força para os usineiros, e aí fica culpando a ex-grande personalidade alagoana, a senadora Heloísa Helena. E eu quero, senhor presidente, só um minuto para concluir uma coisa. Por favor.
Senhor presidente, eu quero concluir dizendo o seguinte. Eu fui até muito questionado, criticado aqui por algumas jornalistas e jornalistas sobre a minha briga que eu tive com a deputada Érica Cocai, que tinha mania de enfiar o dedo em riste na cara das pessoas. Agora, o presidente do PT vem aqui dizer que Ciro Gomes é o maior ministro que o PPS já teve. Um homem que disse que a mulher só servia para a cama. Muito obrigado, senhor presidente. No comunicado de parlamentares, deputada Grício Braga. Com a palavra, nobre deputada Grício Braga. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu vou ser breve na minha fala. Eu só subi essa tribuna para parabenizar todos aqueles que de alguma forma se empenharam na realização do Carnaval do Distrito Federal. O governo deu mostra que se pode fazer uma festa popular, não é uma festa sadia, uma festa com a participação do povo, numa cidade tida como violenta, como é a cidade de Ceilândia, tida como violenta, fica bem claro, e que mostra que não é nada disso, que nos 4 dias de carnaval e que ali foi implantado o Ceilambódromo, nós tivemos a demonstração de como se realiza uma festa popular sem violência. É claro que muita coisa ainda precisa ser feita, não é a área onde hoje está o Ceilambódromo, se for ali determinada como área definitiva, muitas melhorias precisam ser feitas naquele local para que possamos transformar realmente o Carnaval de Brasília num dos melhores do Brasil. Mas, de qualquer forma, dá mostras o governo do Distrito Federal que está no caminho certo. Principalmente quando teve um problema interno aqui na Câmara, quando teve o seu orçamento cortado, orçamento esse destinado ao Carnaval, e em cima da hora correu-se atrás e conseguiu, de alguma outra maneira, levantar os recursos necessários. É claro que ainda estamos há milênios longe de um carnaval como o de São Paulo, como o do Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, temos que fazer pequenas comparações. Enquanto uma escola de samba do Rio de Janeiro recebe subsídio do governo local de 3 milhões de reais, cada escola, e também as escolas recebem subsídio de outros países, como foi o caso da Vila Isabel, vencedora do carnaval desse ano, recebendo dinheiro da Venezuela, segundo eu soube, mais de $1 milhão para fazer o seu carnaval. O Distrito Federal, as escolas do Distrito Federal recebem cada uma a bagatela de R$40 mil. Quer dizer, R$40 mil para você fazer um carnaval do povo, um carnaval que não se cobra ingresso. Diferente do Rio de Janeiro, onde se cobra ingressos caríssimos, camarotes caríssimos. Quer dizer, eu acho que o pessoal que mexe com o Carnaval de Brasília está de parabéns. Fizeram milagre. Fizeram realmente uma festa em que o povo participou e não fizeram feio. É verdade, com suas fantasias simples, seus carros alegóricos simples, mas foram para a avenida e mostraram que com recursos Brasília tem condições de fazer um carnaval tão bom, ou eu não vou dizer igual, que seria realmente utopia você fazer um carnaval igual a de Rio e de São Paulo, mas eu diria que tão bom quanto a de Rio e de São Paulo. Para isso precisamos investir mais no Carnaval de Brasília, não só no final do ano, vamos dar condições para que essas escolas de samba façam trabalhos sociais durante o ano, tenham condições de fazer seus shows, de fazer as suas feijoadas, os seus bingos, enfim, maneira de arrecadar recursos para ter a iniciativa privada como parceira e parar de querer que o governo então banque tudo. Mas o primeiro passo tem que ser dado. Qual é o primeiro passo? É exatamente colocarmos viável o desfile das escolas de samba aqui no Distrito Federal. E isso mostrou que pode ser feito em curtíssimo prazo. Eu coloco sempre o futebol e o carnaval no mesmo patamar. Da mesma maneira que Brasília já deu mostras que pode ter um futebol competitivo, com Gama e Brasiliense disputando um campeonato brasileiro da Série A,
E pasmem também os senhores, enquanto um Flamengo, um Corinthians, um Vasco recebem termo de 8, 10 milhões de reais por mês, isso de televisão, de patrocínios, os clubes de Brasília mal conseguem receber 100 mil reais por mês. Quer dizer, fica difícil competir, né, tanto no futebol como no carnaval, com os clubes de Rio, Escola de Samba de Rio e de São Paulo. Então, de qualquer maneira, de parabéns todos aqueles que de uma maneira ou outra, colaboraram para o sucesso do Carnaval de Brasília, que terminou recentemente. Então, deixo aqui o meu registro. E, para finalizar, parabenizar todos aqueles políticos que lá estiveram, porque lugar realmente de política é no meio do povo. E se lá tinha povo, o político tinha que estar lá para exatamente ver e dar sugestões para a melhoria do Carnaval do próximo ano. Muito obrigado. Ainda no convocado de parlamentares, deputada Eurides Brito. Deputado Paulo Tadeu, abriu mão. Deputado Peniel Pacheco, deputado João Deus, deputado Érico Cocai. Abriu mão? Abriu mão. Deputado Chico Vigilante. Ausente, deputado Alex Sampaio, já fez uso. Está encerrado o comunicado de parlamentares. Peço o deputado Expedito Bandeira, para ajudar a Secretaria dos Trabalhos aqui, fazer a chamada dos senhores e senhores parlamentares para conferência de quórum e entrar na pauta propriamente dita. Na pauta de votação. Deputado Agrício Braga. Presente. Deputado Aguinaldo de Jesus. Presente. Deputada Anilcéia Machado. Ausente. Deputada Arlete Sampaio. Presente. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Chico Floresta. Tá aí? Chico Floresta não. Ausente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. Deputada Érica Cocai. Presente. Deputada Eurides Brito. Presente. Deputado Expedito Bandeira. Presente. Deputada Evelise Long. Presente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado José Dimar. Ausente. Presente. Ausente. Ausente. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Chama de novo. Ausente. Ausente. Deputada Maria da Guia. Ausente. Deputado Odilon Ares. Presente. Deputado Paulo Tadeu. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Wilson Lima. Presente. Deputado Fábio Barcelos. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está registrada a presença de 15 parlamentares. Pauta de votação. Solicito ao deputado Wilson Lima que faça a leitura do primeiro item para a votação. Deputado Eliana Pedrosa. Primeiro item a ser votado. Continuação
Não pode inverter a pauta, não, deputada. Tem que dar continuidade, né? Tem que dar continuidade, não tem? O orçamento, tem continuidade. Não está aqui, não, deputada. Tá. Questão de ordem da nobre líder do governo, deputada Helena Pedrosa. Senhor presidente, tendo em vista que os itens 1 e 2 da pauta, os processos ainda não se encontram em plenário, eu rogaria a Vossa Excelência que concedesse uma inversão de pauta. Nós retomamos, passando ao item 3, e que nós votaríamos o veto parcial a partir de onde deixamos de votar na quinta-feira, que é a construção da sede da Câmara Legislativa. Não havendo óbitos por parte das demais lideranças, essa presidência também não cria óbitos à situação. Solicito ao deputado Wilson Lima para fazer a chamada do item número 3 da ordem do dia. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 2088 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para o Executivo Financeiro de 2006 no que tange à construção da sede da Câmara Legislativa. Já foi proferido o relatório, deputado. Então, o senhor está chamado. Deixa eu chamar a votação. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos parlamentares para a votação do veto parcial à construção da sede da Câmara Legislativa. Deputado Agrício Braga. Votação, deputado. Deputado Agrício Braga. A construção da Câmara Legislativa. Senhor presidente, posso falar que tem acordo dos líderes? Senhor presidente,
por acordo de lideranças, nós vamos encaminhar pela derrubada do veto. Encaminhamento, parte do líder do PT, deputado Paulo Tadeu. Bem, senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores também vai votar pela derrubada do veto, conforme já anunciado no acordo de líderes. Deputado Agrício Braga, presente votando. Deputado Aguinaldo Jesus, presente votando. Deputado José Marcelo ausente. Deputado Arete Sampaio, presente votando. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Presente votando. É veto, viu, deputado? Deputado Chico Leite, presente votando. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente votando. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputada Érica Ocai, presente votando. Deputado Eulide Brito, presente votando. Deputado Expedito Bandeira, presente votando. Deputado Vinícius Long, presente votando. Deputado João de Deus, presente votando. Deputado Edmar ausente. Deputado Leonardo Prudente, presente votando. Deputada Maria da Guia, ausente. Deputado Odilon Aires, presente votando. Deputado Paulo Tadeu, presente votando. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Wilson Lima, presente votando. Deputado Fábio Barcelo, presente votando. votaram, 16 16 parlamentares votaram. Solicitaria a conferência das sobrecartas. Ou 16. A 16 sobre carta. Com 16 votos não e 8 ausências, o veto foi derrubado. Solicito ao deputado Wilson Lima fazer a chamada do próximo item para a votação. Apreciação do veto parcial ao projeto 2088, no que tange o item da... Pagamento, né? Do pagamento de valores atrasados de benefícios de alimentação aos servidores do DF, do GDF.
no valor de 47.326.000. É o item 3. É o alimentação. É a alimentação. Vale a refeição. Pede para ela encaminhar agora. Tem. Para derrubada do veto. Cadê o Chico? Tem não. Floresta. Tá não. Esse Chico Floresta está aí dentro, tá? Cláudio, Chico Floresta está aí dentro? Chama ele para mim, por favor. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa. Sem encaminhamento. O encaminhamento por acordo de liderança é pela derrubada dos vetos. Eu pedi a Vossa Excelência só para guardar, antes do encaminhamento, há uma solicitação de discussão por parte do deputado Odilon Aires, a quem nós concedemos a palavra. Antes, porém, passo a presidência ao nobre deputado Chico Floresta. Bota aí, 5 minutos aí. Só um segundinho. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, ocupa essa tribuna, senhor presidente, para manifestar o meu desejo da derrubada deste veto. No entanto, eu recebi no meu gabinete o secretário de Fazenda, a pedido do senhor governador Joaquim Roriz, o qual me trouxe e hoje chegou às minhas mãos através do secretário parlamentar José Flávio, uma proposta do governador que foi o entendimento da minha pessoa, deputado Odilon Aires, com o secretário de Fazenda, em que eles mandassem para cá uma mensagem para o reajuste do ticket de alimentação, bem como o descongelamento. E encontra-se em minhas mãos um projeto de lei que fica os valores para o benefício de alimentação do servidor do Distrito Federal, isto para os comissionados também. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta o benefício de alimentação de que trata a Lei 786, de 7 de novembro, publicado no Diário Oficial, lembro como hoje ainda, dia 11/11/94, eu, deputado, passará os seguintes valores: R$ 129,00 a partir de 1º de março, que nós hoje, 1º de março, R$ 159,00 a partir do dia 1º de janeiro de 2007 e R$ 189,00 a partir de dezembro de 2007. Isto é, o governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, está reajustando através deste parlamentar e desta casa também, que essa luta não é tão somente minha, essa luta foi dos 24 deputados, Paulo Tadeu, quando nós lutamos pelo princípio da isonomia. E eu continuo lutando pelo princípio da isonomia. Parabenizo o governador Joaquim Roriz de ter tido a sensibilidade que a Secretaria de Gestão sempre disse que não iria reajustar, descongelar o ticket de alimentação. Então, deputada, nós temos aqui em mãos a mensagem do governo em que está descongelando o ticket de alimentação, concedendo um reajuste de 30%. Os servidores do Distrito Federal tiveram, deputada Evelise, um reajuste nas suas tabelas agora recentemente, em dezembro, e o governador, sensibilizado, trouxe a esta casa esta proposta. Quero dizer que vou votar pela derrubada do veto. Eu não posso votar numa lei e, na mesma hora, votar pela manutenção do veto. Eu vou votar pela derrubada do veto. No entanto, os deputados do PMDB estão liberados para votar de acordo com a sua consciência e de acordo com o encaminhamento da líder. De forma que eu estou aqui para votar e pedir ao PT que vote também pela derrubada, porque a luta continua. Hoje estou protocolando nesta casa, impedindo, proibindo, deputado Leonardo Prudente, a contribuição que o servidor concede ao ticket de alimentação. Porque quando foi instituído o ticket de alimentação, em novembro de 94, ele era confeccionado, agora ele é pago no contra-cheque, ele não tem contrapartida nenhuma, não há custo nenhum para o governo, portanto, hoje também estou protocolando esse projeto de lei. De forma que eu faço um apelo, mas, por outro lado, foi o entendimento,
foi um acordo com o governador. E eu parabenizo o governo, no modo geral. O TIC foi cancelado no governo da deputada Arlete, por um decreto, volta a lei. Agora é lei, deputada Eliana. E outra, a lei ainda diz aqui, apesar de ser lei específica, quando se trata de crédito suplementar, terá que ser uma lei específica. Mas nada impede que o artigo 2º fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por meio de decreto para custear as despesas decorrentes desta lei, mediante anulações de dotações orçamentárias, constante da Lei 3.766, de 27 de janeiro de 2006, que é a lei que aprovou o orçamento. De forma que eu quero aqui dar como parcialmente satisfeito, mas a luta continua. Vou lutar pelo veto e também pela vedação da cobrança da contrapartida, senhor presidente. Para discussão ainda, com a palavra a deputada Arlete Sampaio. Em primeiro lugar, eu quero, embora tudo que disse o deputado Odilon seja verdade, eu quero fazer uma explicação. O ticket de alimentação, ele foi uma lei do final do ano 94, mas não foi pago em nenhum momento pelo governo de então. Ele começou a ser pago pelo governo Cristóvão, do qual eu tive a honra de ser vice-governadora. Depois ele foi suspenso. E por que foi suspenso? Porque naquele tempo nós vivíamos num quadro nacional diferente, em que a política do Estado mínimo estava em vigência nesse país. E o governo do Distrito Federal não dispunha de recursos sequer para bancar a folha integral dos trabalhadores da saúde, da segurança e da educação. Hoje, o governo do Distrito Federal pode dispor de uma política de pessoal diferente, porque tem a garantia do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que dá um aporte de mais de 5 bilhões de reais de recursos ao governo do Distrito Federal. Esse é um esclarecimento que eu gostaria de dar. Segundo, deputado Odilon, eu quero, como já disse aqui antes, eu tinha certeza que a lei que Vossa Excelência tinha votado aqui, ela seria questionada e ela seria vetada pelo governador, mas que valeu a pena ela ser colocada aqui em debate, porque isso necessariamente abriria a discussão no governo de um reajuste que fosse possível do ticket de alimentação. Portanto, quero dizer a Vossa Excelência que votarei pela derrubada do veto, mas também votarei aqui para que o governador mande o mais rápido possível ao reajuste dentro da possibilidade que o governo tem, inclusive dizendo que concordo com a sua ressalva de que o trabalhador não tem que devolver o percentual dos pacos R$ 99,00 que hoje o governo dá. Além do reajuste, é preciso que esse recurso seja integral, colocado integralmente no contra-cheque do trabalhador. Então, portanto, quero me somar a Vossa Excelência nessa defesa do servidor público. Para a discussão? Com a palavra a deputada Eliane Pedrosa. Senhor presidente, esse foi o entendimento do governo e o encaminhamento que será dado é pela derrubada do veto, para que se mantenha a rubrica e que nessa rubrica ficará o montante que o governo poderá executar de acordo com o projeto de lei que estará sendo encaminhada à casa na próxima semana. Uma conquista aí do deputado Odilon Aires. Não, nós estamos falando do veto. Nós estamos falando do veto. Agora ficou claro. Nós estamos falando do veto ao orçamento. Do orçamento. Nós estamos no veto do orçamento, deputado Odilon. Veto do orçamento. Nós vamos fazer a derrubada. Então, explicando ao deputado Odilon, que pensou que nós estávamos fazendo encaminhamento do veto ao projeto. Não. Está em pauta agora a discussão do veto a essa rubrica específica no orçamento. Isso. O governo, no entendimento com toda a casa, inclusive com o deputado Odilon, está fazendo encaminhamento pela derrubada do veto, né? E no crédito que será votado posteriormente,
será feito o remanejamento daquilo que o governo não vai poder executar este ano. E dentro daquilo que vai ser proposto num projeto novo que será encaminhado semana que vem, né? O projeto, o governo vai encaminhar pela manutenção do veto do projeto de lei do Vale Refeição no valor de R$500 e poucos proposto e votado por esta casa, mas, por outro lado, numa negociação feita com o próprio deputado Odilon, o governo está mandando um outro projeto em que é possível o governo repassar aumentos que possa, aos poucos, ir ajustando o valor desse ticket de refeição. Perfeito. Com a palavra, o deputado Chico Leite. Ordem, senhor presidente. Deixa eu esclarecer de ordem, aqui, porque, deputado Odilon Aires. se me permite, nós temos, deputada Eliana, nós temos veto nesta casa do princípio da isonomia. R$ 506 para servidor que o governador vetou. Este é o veto que vem à tona para discussão, se mantém ou se derruba o veto. Eu não estou discutindo isso agora, senhora deputada. Nós estamos discutindo agora um veto a 53 milhões de autoria deste deputado, em que retirou do lixo os 53 milhões e colocou na barriga do servidor, colocando o ticket alimentação, tirei do lixo. Eu tirei o dinheiro do lixo e coloquei 53 milhões para os servidores. O que nós estamos votando aqui, discutindo, é a manutenção dos recursos dos 53 milhões. É isso, lá dentro do orçamento, que é casado. Caso seja o subitem ou item rejeitado, cai toda a proposta que foi intercalada. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos devolvendo a manutenção desse veto aí, desse item, 2, 3, não sei, a manutenção dele recompõe o orçamento. Eu não estou discutindo o que não está em pauta. Deverá vir à pauta a derrubada do veto de R$ 506, que é o princípio de isonomia. É isso que eu estou discutindo. Com a palavra o deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhores e senhoras servidores, servidoras, senhores e senhoras da imprensa, em realidade, o que me parece, deputado Leonardo Prudente, especialista em orçamento, é que é fundamental, não apenas para essa casa, mas para que se possa fazer justiça ao servidor, a derrubada desse veto e a mantença desses 53 milhões de reais voltado ao seu escopo inicial, que é o pagamento do ticket de alimentação do servidor. Agora, eu precisaria observar mais, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, que a derrubada deste veto significa que nós também nos colocamos a obrigação de derrubar o veto ao projeto de lei apresentado pelo deputado Odilon ainda meses atrás. Por quê? Porque é impossível que se admita a ausência de isonomia, princípio constitucional, que o servidor de um poder ou a servidora tenha o ticket num valor e o servidor ou servidora de outro poder tenha o ticket em valor tão baixo. É preciso que nós façamos justiça ao servidor, mas é preciso que, para além disso, presidente, nós possamos firmar a isonomia, que é um princípio constitucional. Então, eu aproveito, sem querer antecipar o tema, para pedir, para postular a nossa querida deputada Eliana Pedrosa, líder de governo, que não apenas derrubemos o veto ao crédito relativo ao pagamento desses valores, mas, para além disso, que na semana que vem, quando vier o projeto relativo ao ticket, que também derrubemos o veto, para que possamos fazer justiça ao servidor e para que possamos nos firmar a favor da isonomia. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. A palavra, a deputada Eliana Pedrosa, por Fui questão de ordem. citada pelo nobre deputado Chico Leite, só dizer o seguinte, que a Câmara, quando votou esse projeto, meritório, sem dúvida alguma meritório, no valor do ticket de refeição, no valor de R$ 506 por mês,
nós sabíamos que nós estávamos marcando uma posição, mas que nós precisávamos buscar um entendimento com o governo, que era para saber aquilo que é possível disponibilizar do orçamento, sem impactar negativamente outras rubricas também de importância para a cidade, e que, portanto, nós fomos procurar esse entendimento, inclusive junto com o autor da proposta, o deputado Odilon Aires. E ali ficou acertado que o governo encaminharia pela manutenção do veto, mas que, em seguida, a votação do veto e encaminharia para esta casa um projeto de lei em que os tickets de refeição dos servidores seria majorado e escalonado em 3 etapas para poder dar conta das despesas nesse ano de 2006. Então, importante que se diga que é meritório, é desejável que fosse 506, mas nem tudo que a gente quer e que acha que é direito é possível conseguir num primeiro momento. Então, acho que nós já avançamos bastante quando o governo já abriu essa negociação, fazendo uma proposta de aumento real do ticket em percentuais substanciais que serão conhecidos posteriormente, cuja divulgação ficará a cargo do deputado Odilon Aires. Importante dizer que o princípio de isonomia, ele existe realmente, mas nós estamos falando de poderes independentes também. Então, ninguém está aqui ferindo esse princípio de isonomia. Aqui a Câmara Legislativa tem um número bem menor de servidores que o GDF e, portanto, obviamente, é mais fácil dela poder apresentar um orçamento de maior monta para este quesito, o que é mais difícil para o GDF, porque o número de servidores é muito grande. E fazer isso de uma só vez, às vezes, fica impraticável. E, portanto, essa foi a negociação obtida. Primeiro, será derrubado o veto que foi feito ao orçamento. No crédito, está sendo remanejado uma boa parcela, está sendo deixado um valor que corresponde àquilo que o governo poderá executar esse ano, junto com o valor que já estava composto no orçamento. E o terceiro momento é a vinda desse projeto de lei, em que haverá a majoração do ticket de refeição para os servidores do GDF, no valor que o governo pode assumir para esse ano de 2006. Vamos então para voto. Peço ao deputado Odilon Aires que nos auxilie no processo de votação. Encaminhamento. Votação para o processo nominal. Para encaminhamento, deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, conforme acordo de líderes... Secreto, votação em processo secreto. Conforme acordo de líderes, a bancada do Partido dos Trabalhadores irá votar pela derrubada do veto, portanto, concordando com o valor estimado para os tickets alimentação dos servidores do GDF. Então, essa é a posição do Partido dos Trabalhadores. Meu não. Peço o deputado Odilon Aires para fazer a chamada para o voto dos senhores parlamentares. Deputado Agrício Braga, presente e votando. Deputado Aguinaldo Jesus, presente e votando. Não, o meu é sim, a líder do governo. O meu é sim. A líder do governo se propôs derrubar. O meu é para manter o dinheirão lá. Então, o meu é sim. Mantei. O meu é sim. Paulo. Anilceia Machado, ausente. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete, presente, votando. Deputado Augusto Carvalho, presente, votando. Deputado Benício Tavares, presente, votando. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, presente, votando. Deputado Chico Leite, presente, votando. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente, votando. Deputada Érica, presente e votando. Deputado Eurides Brito, ausente. Deputado Expedito Bandeira. Paulo, como é que você está votando, Paulo?
É não, pra derrubar. Então é isso. Expedito Bandeira, presente e votando. Deputada Evelise Long, presente e votando. Deputado João de Deus, presente e votando. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Maria da Guia, ausente. Deputado Odilon Aires, presente e votando. Deputado Paulo Tadeu, presente e votando. Deputada Peniel Pacheco, ausente. Deputado Wilson Lima. Deputado Eurides Brito, presente e votando. É assim? Não pode ser, mata os caras aí, pô. Ué, mas é isso? Como é que é? Fábio. Pela manutenção? Fábio. Ué, caralho, o que estão fazendo, cara? Vai manter o dinheiro aqui. Aí derrubamos. É pra botar? Pra botar não. Pra derrubar tudo, velho. Esse Paulo é doido. Eu não entendi. Derrubada no verso. O PT tá votando sim ou não? Pra derrubar o veto. Você está votando a favor, rapaz. Rapaz, pra manter o veto pela é sim. derrubada do Pra veto. derrubar o veto é Pra não. manutenção do veto é sim, ô. Não, mas ele não tira o veto do... O veto do governador Mandinha, quer dizer um negócio para votar? Fábio. Se você votar Você, sim, que é você está mantendo o veto. Pai, não estou te entendendo. Fábio. O você vai ficar satisfeito se for O que você fez? Me explica. Não votou não. Hein? Estou falando ali, já expliquei, você está prestando atenção no que eu estou falando? Estou tentando falar, nós temos um orçamento na derrubada do veto. Aí o que tem? Lá tem um valor, agora vai ser... É isso que vai ficar. Que vem? O projeto de lei veio, mas o crédito vai ser votado antes do projeto, inclusive. Tá ótimo. Deputado Fábio Barcelo, presente e votando. Quem faltou? Brunelli não votou. Chico Vigilante não votou. Eurides Brito votou? Hein? Não, votei não. Eurides votou. Deputado Eurides Brito. Votou já. Sim. Deputado Eurides Brito, votando. Chico, 16 parlamentares votaram. 16 parlamentares votaram. Confere aí a cédula. Porra, eu já aqui. Não. Senão complica. Tudo bom, professor? Depois do carnaval. Chico. É? 16 sobre a carta. 16 sobrecartas presentes. 25? Eu vi, sabe quantos filmes? 5. Eu vi 8 filmes. 8 filmes. Me dei bem. Eu tava. Tô terminando. Presidente. Continua. 16 não. Eu acho que agora não vai ter mais muita polêmica, não, né? 8 ausências. Pronto, assina onde aqui? Presidente, toma aí. Vai lá. Com 16 votos não e 8 ausências, o veto foi derrubado. Peço ao deputado Wilson Lima a fazer a leitura do próximo item. Apreciação do veto parcial, projeto de lei 2088, no que tange ao pagamento de passe livre estudantil. Eliana, cadê a Eliana? Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Votação pelo processo secreto. Peço aos senhores líderes que encaminhem o voto. Senhor presidente, houve acordo de líderes para
que esse plenário derrubasse esse veto. Evidentemente que quando da discussão do crédito de aproximadamente R$1 bilhão que iremos votar nos próximos dias, esse item, passe livre estudantil, irá voltar. Então, nós iremos encaminhar, conforme acordo de líderes, pela derrubada do veto e, evidentemente, aguardando depois a discussão do crédito. A palavra, deputada Eliana Pedrosa. Pela liderança de governo, como disse o deputado Paulo Tadeu, houve um encaminhamento para derrubada dos vetos, deixando claro que também houve já a proposta do governo de que haverá um remanejamento desse valor no crédito que está aqui na casa, para que fique apenas o valor que é possível ser executado nesse ano de 2006. Né? É altamente meritório, acho que todos nós entendemos que o passe estudantil é um dos principais passos para o maior acesso à educação, que tanto carece o nosso país, mas que cada governo tem que dar o passo que é possível dentro da construção do orçamento, que tem que contemplar várias outras despesas. Então, o governo concorda com o princípio do passe estudantil e, portanto, está encaminhando pela derrubada do veto. Peço ao deputado Wilson Lima para fazer a chamada dos senhores parlamentares para o voto. Lembrando que os que votam sim... Presidente, se Vossa Excelência permitiu... O debate sobre o passe livre, presidente, sempre foi feito de maneira, na nossa avaliação, pouco cuidadosa do ponto de vista de política pública. E o passe livre não é uma questão de gratuidade, é uma questão de investimento. O passe livre não é uma questão de transporte, é uma questão de acesso à educação. Então, é fundamental que essa casa, que já deu o primeiro passo, dê esse próximo, derrubando efetivamente esse veto, deixando o crédito lá reservado para isso, e que possa essa casa ficar para a história nessa legislatura como a casa que concedeu o passe livre aos estudantes do Distrito Federal, senhor presidente. Peço ao deputado Wilson Lima fazer a chamada para voto, lembrando que os que votam sim estarão votando pela manutenção do veto. Os deputados e deputadas que votarem não estarão votando pela derrubada do veto. Deputado Agriston Braga, presente e votando. Deputado Aguinaldo Jesus, presente e votando. Deputado José Machado ausente. Deputado Alex Sampaio, presente e votando. Deputado Augusto Carvalho, presente e votando. Deputado Benício Tavares. Deputado Ecocai, presente e votando. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, presente e votando. Deputado Paulo Tadeu, presente e votando. Deputado Chico Leite, presente e votando. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente e votando. Deputado Euridice Brito, presente e votando. Deputado Expedito Bandeira, presente e votando. Deputado Vinícius Long, presente e votando. O deputado João de Deus, presente e votando. Deputado Zé de ausente. Deputado Leonardo Prudente, presente e votando. Deputada Maria da Guia, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente e votando. Deputado Pinheiro Pacheco, ausente. Deputado Wilson Lima, presente e votando. Deputado Fábio Barcelos. Deputado Fábio Barcelos. Deputado Agriston Braga, já votou. Deputado Fábio Barcelos, presente e votando. Deputado Benício Tavares, presente.